ela surge nesse cenário que nós temos acompanhado no mundo, como aquela voz profética que nós encontramos também apontando ali em Isaías, aquela voz que Deus mesmo levanta no meio do seu povo, e o Senhor dá a ela ordem, dá a ela um comando: consolai, consolai o meu povo. A palavra de Deus nos diz isso em Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E essa é uma tarefa, uma missão da igreja nesse tempo. A igreja se levanta e traz então essa palavra de esperança, essa palavra de consolação, de encorajamento, de fé. Essa é a tarefa nossa, essa é a nossa tarefa nesse tempo. E eu gostaria então de, nesse momento inicial da nossa palavra nesta noite, lembrar então, trazer à memória aquilo que temos falado à igreja. Hoje pela manhã, tivemos um bom tempo trabalhando sobre o tema. Qual foi o tema, quem lembra? Qual foi o nosso tema hoje pela manhã? Ainda bem que a Cola não está ali ainda, né? Qual foi o tema? Consagração, muito bem, tema da consagração. Então nós estamos falando sobre restart. Durante esses domingos, nós temos então falado sobre restartar. Start é ligar, restartar é religar, ligar alguma coisa que estava desligada, ativar algo que estava desativado, não é verdade? Ativamos, reativamos aquilo que um computador que esteve desligado, que deu problema, e trabalhamos, recuperamos, e então religamos aquela máquina, voltamos a usar, reativamos, volta a trabalhar. E nós entendemos que estamos vivendo essa necessidade também no país, no mundo, mas sobretudo na nossa vida particular, na nossa vida espiritual. E é dentro dessa área, nesse foco, que nesses dias então, nós temos trazido a palavra à igreja. E pode passar o próximo slide. Nós vimos então na primeira mensagem da série, que o restart há um chamado de Deus. Deus nos chama para o restart. Deus nos chama para ativar a nossa vida espiritual. O slide seguinte nos lembra qual foi o foco daquela mensagem, né? Nós falamos que você nunca descobrirá o que Deus tem para você sem desenvolver intimidade com Deus num lugar secreto. Tudo começa no lugar secreto. Tudo começa no encontro com Deus. Todo grande avivamento começou quando alguém se dispôs a entrar no lugar secreto. Toda grande experiência com Deus começou, na verdade, num lugar pequeno, num pequeno momento de oração e de encontro com Deus. Na história bíblica, ao longo da história da igreja, vocês querem lembrar de grandes momentos de Deus na história? Vocês vão encontrar, vão buscando, vão puxando o fio, e quando chegar lá no final do fio, vocês vão encontrar alguém que estava num lugar de encontro com Deus. Mencionei agora há pouco Isaías, E eu me lembro que quando preguei essa mensagem, eu citei vários exemplos, de pessoas que tiveram encontro com Deus, e daí para diante, Deus faz uma obra fantástica na vida deles. E eu não mencionei Isaías. Vocês se lembram onde começa, ou onde é restartado o ministério de Isaías? Quem lembra? A partir de que momento? Como? No momento, quando ele tem a visão, exatamente, no templo. Quando Isaías tem encontro com o Senhor no templo. Antes ele já era um homem que servia a Deus. Antes ele já era alguém que tinha um relacionamento com Deus. Tanto é que ele estava no templo. Buscava o Senhor no templo. Antes a pregação dele, eu já enfatizei sobre isso aqui, ele dizia muito assertivamente: ai de vós, 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 ai de vós. Ele apontava o dedo e para todos, ai de vós. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele olha para si mesmo ali, em Isaías 6, ele diz: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo. E naquele encontro de Isaías com Deus, a sua vida é transformada, a sua vida é tocada, e Isaías nunca mais seria o mesmo. A profecia dele mudou, a pregação mudou, o alcance
do seu ministério mudou completamente. Porque ele teve um encontro com Deus no seu lugar secreto. E foi fantástico isso, na vida, no ministério dele. Estou vendo ali Natália saindo com o Leandro, né? E aproveito para dizer que foi restartado o ministério com crianças, irmãos. E a professora está lá vibrando, né? Graças a Deus, glória a Deus. Hoje pela manhã, o Ministério de Crianças fez um bom trabalho, agora à noite também está funcionando. E aproveitem, e estamos realmente muito entusiasmados. Nós somos privilegiados com a equipe que nós temos no Ministério Infantil, com a liderança da Natália. É coisa assim de primeira, né? De primeira do Ingá, de primeiro mundo. Bênção pura. Mas a segunda mensagem que nós pregamos aqui, só para nos posicionarmos, né? Falamos sobre o restart, fazendo escolhas que celebram a vida. Fazendo escolhas que celebram a vida, num tempo que se fala tanto de morte. Ouvimos tanto sobre morte, né? E estamos acompanhando isso todos os dias. E nós precisamos fazer escolhas na nossa vida, mas escolhas que celebrem a vida. A terceira mensagem, vamos ver qual foi? Lembrar aqui, restart para uma vida poderosa de adoração. Restart para uma vida poderosa de celebração. Celebrando a Deus com a nossa vida. Celebrando a Deus com alegria. E nós lembramos ali o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. E foi um dia maravilhoso. E como falou ao meu coração aquele dia, aquela palavra, e eu tenho certeza que falou também ao coração dos irmãos. Mas hoje, a nossa quarta mensagem, hoje pela manhã, pode ver o próximo slide, nós começamos a falar sobre isso. Restart, você pode ler para mim? Removendo os limites para a consagração. E hoje pela manhã, então, nós introduzimos esse assunto e foi bênção demais hoje pela manhã. E, na verdade, nós demos uma aula, foi um tempo de ensino, foi um tempo de crescimento para entender melhor, compreender melhor esse tema da consagração. E o próximo slide aí nos dá alguma coisa sobre isso. Apresentamos o texto, que é nosso texto base. Vamos ler o texto bíblico? Josué capítulo 3, verso 5. Vamos ler juntos? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse é o nosso texto. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa é a nossa expectativa. Estamos vivendo véspera de maravilhas. E falamos mais sobre santificação, sobre a consagração. Lembramos que consagração, o sinônimo de consagração, a palavra que ali se aproxima de consagração na Bíblia, além de santificação, é dedicação. Consagração é dedicação. E quando falamos em consagração, em dedicação, nós falamos em devotar a Deus, falamos em tributar, em ofertar, em oferecer com afeto, em oferecer-se ao serviço, em sacrificar-se, em entregar-se. Quando nós falamos em consagração, quando nós falamos em dedicação, nós estamos falando sobre esses temas da vida cristã. Mas ainda mais, nós avançamos um pouco mais nesse tema. O que mais nós falamos hoje pela manhã? Lembramos os 3 elementos da consagração. Os 3 elementos. Quando falamos em consagração, nós falamos em separar alguma coisa, em santificar. Santificar significa separar. Nós somos santificados ao Senhor. Nós somos separados para o Senhor, separados do mundo. Somos consagrados ao Senhor. Algumas donas de casa, alguns trabalhadores também, alguns profissionais, às vezes eles separam determinada coisa, né? Algumas donas de casa no seu trabalho, na sua lide ali na cozinha mesmo, às vezes elas separam determinada ferramenta, aquela faca, essa faca eu gosto de usar para esse trabalho aqui, né? Eu gosto de usá-la para esse fim, ou seja, eu consagrei, eu separei para esse fim. A palavra consagrar, ela se aplica a essa ideia de separar para um fim específico.
Nesse sentido, nós falamos hoje pela manhã como as coisas do templo, os utensílios, eles eram consagrados ao Senhor, eram santos ao Senhor, no sentido de que eles foram separados para o trabalho de Deus, foram guardados para essa finalidade. Não que há nele algum poder mágico, alguns já levam para esse lado, né? Há um poder místico naquilo que foi consagrado ao Senhor, não, mas foi separado para isso, foi guardado para isso. Vimos também que um outro elemento na consagração é a devoção, a paixão. E lembramos ali o testemunho de Ana, né, que ela consagrava-se ao Senhor com paixão, com devoção, e ela ali jejuava e orava, né, se entregava naquela devoção ao Senhor. Vimos que um outro elemento na consagração é a oferta. É a oferta relacionada à adoração, dando a ideia de que na oferta nós vamos além, nós adoramos ao Senhor enquanto ofertamos. E a oferta vai além do compromisso. A consagração, ela nos leva para um compromisso, para algo além do ritual, além do compromisso, além da obrigação. Eu me consagro ao Senhor porque eu amo ao Senhor. Eu me consagro ao Senhor porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Não é por obrigação, não por compromisso, não por obrigação, não por ritual, mas porque eu tenho, na verdade, um amor para com o Senhor. Eu amo ao Senhor, eu tenho liberdade para fazer ou não fazer, mas eu decido fazer, ir além. O dízimo é a obrigação, é o ritual. O dízimo é a lei, determinação bíblica, mandamento bíblico. Mas a oferta, ela vai além daquilo que é mandamento, daquilo que é requerido. E a oferta vem então surge então na consagração como adoração. Eu adoro ao Senhor quando eu dedico, trago à presença dEle as minhas ofertas, apresento de coração aberto, de coração grato as minhas ofertas diante dEle. O que mais nós vimos? Finalmente, vimos a primeira parte, então, vimos que precisamos dar um restart na consagração, porque Deus espera a nossa consagração. Há uma expectativa de Deus. Deus espera que os seus filhos se consagrem. Deus espera que os seus filhos se apresentem diante dEle gratos. Deus espera que os seus filhos se apresentem diante dEle com esse espírito de entrega completa, de reconhecimento daquilo que Ele mesmo tem feito em suas vidas. E nós apresentamos aí como testemunho disso, testemunho bíblico dessa verdade, o texto que nós temos do encontro de Jesus com os leprosos, Lucas capítulo 17, versículos 17 e 18, quando Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E nós vimos ali então que há uma expectativa de Deus. Havia uma expectativa de Jesus de que aqueles que foram curados pudessem voltar e reconhecer e agradecer e louvar a Deus pela experiência sobrenatural que eles tiveram. Louvar a Deus pelo milagre de Deus na sua vida. Há uma expectativa de Deus no sentido de que nós nos consagremos a Ele. Essa é a primeira parte da palavra que nós trouxemos então nesta manhã. Devemos nos consagrar a Deus, precisamos dar um start na nossa consagração, porque Deus espera a nossa consagração. Mas em segundo lugar, e aí então nós queremos agora nos situar nesse momento, precisamos dar um restart na consagração, na dedicação, porque a consagração deve ser a nossa prioridade. Aí já é uma questão de prioridade da nossa vida. Qual ou quais têm sido as suas prioridades?
Quais têm sido as nossas prioridades? Será que a consagração está entre elas? Será que sermos dedicados à obra de Deus, à causa de Deus, à casa de Deus, é uma das nossas prioridades? Veja esse texto de Paulo aos Coríntios. Paulo está dando orientações sobre a vida na igreja, a vida em família, casamento. E entre tantas orientações, ele coloca essa palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 35. Quero convidar você para ler esse texto comigo. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Amém. Amém. Que palavra de Paulo, irmãos. Que palavra desse pastor de almas, desse líder zeloso com os seus. Que palavra do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, eu falo tudo isso, eu falo e eu faço tudo isso, porque eu não quero enlaçar vocês. Eu não quero enlaçar vocês. Eu não quero impor regras para vocês. Eu não quero deixar vocês presos. Eu não quero deixar vocês amarrados. Pelo contrário, o que eu estou falando é para benefício de vocês. Porque o meu desejo, diz Paulo, a minha orientação, a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração para transmitir a vocês, é que a consagração deve ser a prioridade da sua vida. Deve ser a nossa prioridade. A consagração deve ser a nossa prioridade. E Paulo então fala assim, consagrar-vos, para que vocês possam consagrar-vos, de que maneira? Desimpedidamente, ou seja, livremente. Para que vocês possam consagrar-se a Deus voluntariamente. Façam isso de coração, não por obrigação. A palavra no original dá a ideia de consagrar-se sem distrações, com foco. Consagração, na verdade, meus irmãos, traz essa ideia exatamente de foco. Quando você diz, eu quero me consagrar a Deus, quero me santificar a Deus, na verdade você está dizendo, olha, eu não quero que agora nada me atrapalhe. Nada me atrapalhe. Eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero colocar o meu foco agora no Senhor. Quero colocar agora o meu foco naquela experiência que eu quero ter com o Senhor. Consagração fala de foco, de estarmos focados, estarmos firmados, estarmos de fato separando tempo, separando oportunidade, separando momento, separando as coisas, para que tenhamos essa experiência com o Senhor. E o que a gente mais tem hoje são coisas que nos distraem. Não falta coisa para distrair, irmãos. Não é verdade? Não falta coisa para distrair, para nos levar para outro caminho, para outra direção, para ocupar o nosso tempo. Redes sociais, não é isso? Tantas outras possibilidades de distrações, filmes, programas, passeios, tantas coisas que acabam de alguma forma nos distraindo algumas vezes, relacionamentos que nos distraem e nos atrapalham na nossa consagração ao Senhor. Então, em segundo lugar, nós precisamos estar atentos para isso. A consagração deve ser a nossa prioridade. Em terceiro lugar também, precisamos dar um restart na consagração por causa da essência da consagração. E aí, mais uma vez, a gente aproveita esse tempo aqui para trazer algum ensino sobre esse tema. E eu acho que eu nunca tratei disso aqui, dessa forma como tratei hoje pela manhã, e como eu trago também agora à noite. Nos voltando para o texto bíblico, e revirando o texto bíblico, e buscando nele então, aquele ensino, e como trazer isso para agora, como aplicar isso para o momento que nós estamos vivendo.
E nós entendemos que precisamos dar um restart na consagração por causa da essência da consagração. Entendendo qual é a essência dela. E Números, capítulo 6, versos 3 a 8, falam sobre um tipo de consagração, sobre um voto que era presente na cultura judaica, lá no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar isso lá. E eu gostaria de olhar essa experiência e essa consagração e esse voto presente lá na cultura judaica, no Antigo Testamento, que com certeza não poderíamos aplicá-la da mesma forma que estava lá nos dias de hoje. Mas os princípios, por que era feito? Qual a finalidade, qual o princípio por trás daquilo que era realizado? Nós podemos trazer, entender e aplicar para nós agora, nesse tempo também. Vamos ler o texto bíblico? Números capítulo 6, versos 3 a 8. A igreja pode ler. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação, o Senhor não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. A ideia de separação aí, qual é mesmo? Durante todo o período de sua separação ou de sua santificação. Pessoal esperto, né? A turma não é boba aqui, né? Aprendeu, ouviu, já aprendeu e já aplica, já apresenta, né? Exatamente. A ideia de separar, santificar. Todo voto, meus irmãos, de consagração tem suas implicações. Nós sabemos disso. Claro que sim. E aí o texto, meus irmãos, que nós lemos, um texto veterotestamentário, uma prática judaica lá do Antigo Testamento. E aí fala-nos então sobre o voto de Nazireu. Nome estranho, nome esquisito, né? Quando criança, quando eu ouvia falar sobre esse nome, eu achava tão esquisito, tão estranho esse nome, engraçado. Mas esse voto era muito importante naquela época, e somente alguns podiam fazê-lo. Não eram muitos os que faziam esse voto. Pessoas selecionadas, pouquíssimos. E 3 coisas o nazireu não podia fazer, de acordo com o texto que nós lemos. E aí então traz alguns princípios muito fortes desse voto de consagração extremo naquele momento, naquela época. Primeiro, ele não podia beber nem comer nada que viesse da videira, da parreira. Nada que fosse fermentado ou não. Nem vinho, nem suco de uva, nem comer do fruto da vide, nem a uva, nem a passa. Fazia parte do voto. Fazia parte daquele propósito que ele trazia consigo, que ele colocava diante de Deus. Segunda coisa que o nazireu, no seu voto, precisava guardar. Ele não podia cortar o cabelo. Terceiro, ele não podia tocar em morto. Não podia tocar em morto. Como entender isso? Qual o significado espiritual dessa consagração
e desses votos. Não comer ou beber da videira. Primeira parte do voto do nazireu tem a ver com amar a Deus. O princípio por trás dessa atitude, o ensino por trás, seria relacionado a isso, o amor a Deus. Na Bíblia, o vinho, o fruto da videira tem a ver, e para o costume da época, tinha a ver com a alegria que o mundo traz. Tinha a ver com a alegria que o mundo traz. Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Numa outra tradução, no qual há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. E também nós entendemos, e o entendimento é que o vinho fala daquilo que é terreno. Esse era o entendimento. O vinho fala daquilo que é terreno. O vinho fala daquele que se alegra com as coisas mundanas, com o objetivo de preencher o vazio do coração. E é exatamente por isso que o nazireu, naquele momento histórico, naquele momento da história do povo judeu, ele então se abstinha, ele então se afastava, ele se separava, e ele se consagrava então naquele tempo, e se afastava de beber do fruto da vide, seja o suco de uva, seja a passa, o fruto mesmo que fosse. Mas a ideia era de que ele se separava porque ele amava a Deus. E o que o homem mais faz hoje, é exatamente preencher o vazio de seu coração. A falta de Deus nas coisas materiais. E a minha pergunta é, o que você tem buscado para preencher, para trazer alegria para o seu coração? O nazireu, ele dizia que não ia, com aquele propósito, com aquele voto, que ele não iria preencher o coração, ou o vazio do seu coração, a alegria do seu coração, com aquilo que o mundo, com o prazer, com aquilo que o mundo usava para satisfazer o vazio e trazer alegria ao seu coração. A Bíblia diz que nós desprezamos os prazeres e as obras deste mundo, porque a nossa alegria está no Senhor. A fonte da nossa alegria é o Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria está no Senhor e por isso eu não vou amar o mundo, nem o que no mundo há, mas eu vou amar a Deus. E o mandamento que resume todos os demais mandamentos, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então a essência de qualquer voto é, em primeiro lugar, especialmente o voto de nazireu aqui, né? Eu amo a Deus. O princípio por trás daquilo que acontecia ali é exatamente essa ideia. Eu amo a Deus. Eu decido fazer esse voto porque eu amo a Deus. O segundo momento do voto de nazireu fala de não cortar o cabelo, né? Que nós mencionamos. Trazendo também e aplicando para a vida cristã e para o mundo cristão. A ideia aí seria o tomar a cruz de Cristo. Havia nisso um significado espiritual. O voto de nazireu tinha significado também e um aspecto exterior. No primeiro era algo interior, ele decidia que o vazio, né, o seu coração seria preenchido pelo amor ao Senhor, não pelo vinho, não pela alegria mundana, mas pela alegria espiritual, pelo prazer espiritual. No segundo, fala ao mundo exterior, o testemunho ao mundo exterior. O símbolo do voto é a identificação de que a pessoa havia feito o voto, era exatamente o cabelo comprido. Passava aquele cabeludo, aquele homem de cabelos grandes, de vasta cabeleira, alguém logo dizia, olha, é nazireu. Esse aí fez o voto de nazireu. Olha aquele cabeludo lá. Ah, ele é nazireu. Era diferente. Isso ensina que muitas vezes a nossa consagração, um ensino, um princípio que passa aí, que muitas vezes a nossa consagração ela precisa também ser extemporânea. Ela precisa também ser visível. As pessoas precisam ver em nós pessoas consagradas ao Senhor. Não apenas precisamos ser consagrados ao Senhor, mas também precisa ser isso identificado diante daqueles que convivem conosco.
Realmente fulano, fulana é consagrado, é consagrada ao Senhor. Terceira aplicação do princípio do voto de Nazireu para nós hoje. Não tocar em morto, era a terceira coisa que acontecia, né? Ele não podia tocar em morto, nem que fosse da família, nem o pai, nem a mãe. Não poderia. Qual o significado? Por que isso? Qual o princípio por trás? A ideia era de andar em santidade. A pessoa, quando tocava em morto, era considerada, na cultura judaica, era considerado impuro, porque tocou no morto. Era considerado impuro. O significado espiritual disso é andar em santidade. Porque o crente não anda em impureza, ele não anda no pecado. O crente tem uma vida santa, ele tem um chamado para a santidade. Ele tem, na verdade, um entendimento. Por favor, entenda bem isso, o crente em Cristo, ele não pode andar na carne. Porque a Bíblia diz para nós em Romanos capítulo 8, tudo que a gente faz na carne gera a morte. Portanto, a morte tem a ver com a impureza, nesse sentido, da cultura judaica. E nós trazemos então para hoje, como é que aplicamos hoje? A questão do voto, a consagração, é o andar em santidade. E nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Nós não andamos na impureza, nós somos puros. Nós somos santificados a Deus. Então a essência do voto de Nazireu, essa coisa que nós olhávamos lá no Antigo Testamento e achávamos estranho, o nome, as práticas. Pastor, não podemos fazer isso. Como é isso? Realmente hoje, mas nós podemos lembrar quais são os princípios. O que estava ali por trás daquele ritual todo? Daquelas posturas todas. A essência do voto de Nazireu fala, primeiro, de amar a Deus. Por isso ele abria mão de tudo isso, do vinho, da uva, do suco de uva, das passas. Porque o Senhor para ele era mais precioso, mais saboroso. O relacionamento com Deus, o amor a Deus estava em primeiro lugar. Ele também fala de tomar a cruz de Cristo. E ele fala de andar em santidade. Esse é o princípio que subjaz ao voto. Mas eu quero avançar um pouco mais ainda, caminhando para a reta final, mas ainda, calma o pessoal que vai se posicionar. Só caminhando, ainda não. Precisamos dar um restart na consagração, porque a consagração abre caminho para o sobrenatural. Precisamos dar o restart para a consagração, reativar a consagração, porque a consagração ela abre o caminho para o sobrenatural. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, se nós quisermos experimentar realmente o sobrenatural de Deus na nossa vida, o caminho, ele é deslacrado, ele é aberto, a chave para abrir o caminho, a porta para o sobrenatural de Deus é a consagração, é a santificação, é a dedicação. Você quer o sobrenatural de Deus? Não tem como cortar caminho. Não tem como atalhar. Você precisa consagrar. Você precisa se consagrar a um chamado. Primeiro Nazireu de que a Bíblia fala, que a Bíblia relata, é Sansão. Lembra do homem? Lembra da figura bíblica? Sansão era conhecido pela sua força descomunal. Ele era conhecido por ser um dos juízes de Israel, um dos juízes de Judá. Conhecido também pelos seus cabelos grandes. Lembram? Olha, lá vai o cabeludo, Nazireu, Sansão. Não apenas a força física, mas de longe já era identificado pelos cabelos. Sansão era admirado por todos. Era uma pessoa, uma figura incomum. Incomum. Pela força, pelos cabelos. Admirado por todos. Usado por Deus. Mas um dia ele se afeiçoa a uma mulher chamada Dalila.
que servia a um outro povo, com outros costumes, uma outra religião, outros deuses. Veja o texto de Juízes, capítulo 16, verso 17. E um dia ele estava ali deitado no colo de Dalila. E Dalila havia sido paga pelos filisteus, pelos inimigos do povo de Deus, os inimigos de Sansão, para poder descobrir o segredo da força sobrenatural daquele homem. E Deus estava abrindo esse segredo, e Deus está abrindo o segredo que os filisteus pagaram caro para saber. Deus está abrindo o segredo para nós aqui hoje. Juízes 16, 17. Olha o que diz o texto bíblico. Você pode ler para mim? Vamos parar um minutinho, vamos todos juntos, a uma voz. Por isso, o que ele falou aqui, o que Sansão falou, foi que se o cabelo dele fosse cortado, acabou, já era. As forças dele iriam embora. Ele entregou para Dalila, né? Foi o corte de cabelo mais caro da história, irmãos. Aquele cafuné de Dalila acabou com a história de Sansão. Para o nazireu, como eu disse aqui, o cabelo comprido era o sinal de consagração. Há um chamado de Deus para a gente se consagrar. Se você observar, vai perceber tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que tem coisas que para serem deslacradas, destravadas no mundo espiritual, é preciso haver consagração. Jesus estava no monte, naquela experiência com Pedro e João, naquele monte chamado Monte da Transfiguração, a experiência da transfiguração, quando ele desce da transfiguração, do Monte da Transfiguração, ele encontra ali embaixo uma verdadeira confusão. Ele reencontra os discípulos. E a confusão está estabelecida ali, aquele tititi, aquela conversa e aquela confusão ali entre aquelas pessoas. E um homem, então, se aproxima de Jesus e fala o que estava acontecendo. Aquele homem havia trazido o seu filho, que era endemoniado desde pequeno. E a Bíblia diz que o diabo lançava aquele menino no fogo, e o diabo lançava aquele menino nas águas, e os demônios queriam matar aquela criança. E o pai do menino então diz a Jesus: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos para eles orarem, expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar os demônios. Então Jesus ali ora e expulsa aqueles demônios daquela criança, daquele menino. E depois que todos se espalham e dispersam, Jesus agora está no particular. Interessante que Jesus não repreende os discípulos na presença de todos ali. Mas depois, em particular, Jesus, como bom líder, a sabedoria do líder, né, ele não chama atenção na presença de todos, não. Mas quando está em particular, aí ele puxa a orelha, né? Então Jesus fala aos discípulos em particular, e os discípulos perguntam ao mestre: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus então orienta, Jesus fala, Jesus adverte. Tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ali então Jesus coloca as coisas em ordem. Vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, consagrem-se ao Senhor, preparem-se diante do Senhor, para que vocês possam então realizar a tarefa. Interessante que jejum não é obrigatório na Bíblia. Nós não vamos encontrar na Bíblia um mandamento sobre o jejum. A Bíblia nunca mandou no Novo Testamento a gente jejuar.
Não há isso. Mas com certeza, essa é uma prática bíblica e que agrada a Deus. Com certeza essa é uma prática bíblica e que Jesus aqui chama os discípulos para a realidade de que eles precisavam adotá-la. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Essa série de mensagens que nós estamos pregando aqui em nossa igreja, nesses domingos, está introduzindo, está preparando, está pavimentando o caminho para que em abril, no início de abril, logo após o primeiro domingo de abril, logo após o domingo da ceia do Senhor, nós estejamos iniciando um período, 21 dias, que nós estamos separando, consagrando, 21 dias de oração, 21 dias de consagração, 21 dias de jejum e oração. Quando nós queremos orar pelo Brasil, orar pela nossa terra, o que a Bíblia fala sobre orar pela nossa terra? O que os irmãos lembram disso? Quem lembra? O que a Bíblia fala sobre isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós queremos orar pela nossa terra. Meus irmãos, eu nunca vivi no Brasil uma situação como a que nós estamos vivendo hoje. E eu fico preocupado com os jovens do nosso Brasil. Muitos já não veem esperança para o Brasil. Eu quero ir para Portugal, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para qualquer lugar, mas não quero mais ficar aqui. É o que muitos estão dizendo, porque perderam a esperança no nosso Brasil. Mas eu venho de uma geração, meus irmãos, que nós crescemos apaixonados pelo Brasil. Crescemos entendendo que não há lugar melhor no mundo do que o nosso Brasil. E nós andamos pelo mundo afora, meus irmãos, como missionário, em tantos lugares, visitando outros países. E todo mundo quer vir para o Brasil. Todo mundo quer conhecer o Brasil. Mas nós estamos vivendo um momento tão ruim, tão tenebroso, em que as trevas estão querendo realmente tomar conta de tudo. Que essa geração que, os jovens desse tempo não conseguem levantar os olhos e ver perspectivas para esse país. Nós precisamos levantar aqui uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que clama a Deus pela nossa terra. Senhor, faz o milagre nesta nação. E nós queremos levantar essa voz aqui, pelo Brasil, pela igreja, pela família, por minha vida. Essa é a nossa oração, essa será a nossa oração. 21 dias de jejum e oração, a partir do do primeiro domingo de abril, 4 a 25 de abril. Meus irmãos, jejum é um tipo de consagração. E a consagração leva a gente para o sobrenatural. A consagração nos leva para o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer ver a sua vida espiritual ativada, restartada? Há um chamado para nós. Há um chamado para mim. Não é porque eu estou falando aqui nesta noite, trazendo essa palavra aos irmãos nesta noite, que eu sou melhor que vocês. Eu também preciso disso, mais do que ninguém, mais do que você que está me ouvindo aqui nesta noite. Eu preciso dessa experiência, eu preciso dessa consagração na minha vida. E eu preparei essa mensagem orando, chorando e dizendo: ó Deus, como eu preciso dessa consagração, como eu preciso disso. E hoje é o dia, hoje é dia de romper com os nossos limites. Hoje é o dia de romper com os seus limites. E o Espírito Santo de Deus está nos chamando aqui para nós irmos além. A ideia de consagração é essa: eu quero ir além. Eu tenho ido até aqui, mas eu quero me consagrar ao Senhor, quero me dedicar e quero ir além. Saia do comodismo. Para com isso. Há um chamado de Deus para você viver a coisa mais linda que você poderia viver.
que é uma vida espiritual plena em Deus. E não tem vida melhor do que essa. Você quer experimentar então o sobrenatural? A gente ama o sobrenatural. Todos nós queremos ter uma experiência sobrenatural com Deus, que nos façam crentes ainda mais vibrantes, ainda mais alegres, ainda mais espirituais, gente que vê os milagres de Deus acontecendo. Mas o caminho para o sobrenatural de Deus na nossa vida só será aberto através da consagração, através da dedicação, através da santificação. O que diz Josué capítulo 3, verso 5, que nós lemos no início da mensagem desta noite e hoje pela manhã? Quem lembra? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Todos juntos? Santificai-vos, porque amanhã no meio de vós. Amém, amém. Por que nós precisamos dar um restart na consagração, irmãos? Por quê? Por que nós precisamos dar um restart na consagração? Primeiro, porque Jesus espera a nossa consagração. Segundo, porque a consagração deve ser a nossa prioridade. Terceiro, por causa da essência da consagração. Não é isso? E porque a consagração ela abre o caminho para o sobrenatural. Aí está, meus irmãos. Agora é tomarmos posse disso. Assumirmos isso. Caminharmos nisso. Amém? Vamos colocar em pé. Deus nos tem falado ao coração aqui nessa noite. Deus nos chama para uma vida de consagração. Nós temos um chamado de Deus para isso. Eu quero convidar você a celebrarmos ao Senhor e buscarmos cada dia irmos além do ritual, além do ordinário, além daquilo que nós somos mandados a fazer. Nós queremos nos consagrar e nos entregar ainda mais ao Senhor. Vamos cantar.